Olá, sou Luísa, estudante do curso de Pedagogia do segundo período da Estácio, e hoje eu venho apresentar o meu PCC, Práticas como Componente Curricular. E nesse semestre nos foi apresentado a proposta de um trabalho único e multidisciplinar. A proposta desse PCC, desse semestre, foi apresentada através de uma charge e nela foi nos dado a possibilidade de analisar e questionar a posição da professora e procurar soluções de forma que nós, como futuros pedagogos, professores, poderíamos agir perante tal situação. A charge é essa a seguir, que eu vou colocar aqui a imagem. O primeiro tópico do trabalho a ser discutido é a importância do conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino e aprendizagem. O que é o conhecimento prévio? Conhecimento prévio são os valores ou as informações que temos guardados em nossa mente e que podemos acionar quando precisamos. Isso são os conhecimentos que a gente vem adquirindo desde quando nasceu. Esses são os nossos conhecimentos prévios. Isto conhecimento é tudo aquilo que nós absorvemos no decorrer da nossa vida e com a convivência com outros indivíduos. Analisando essa charge, eu pude observar inicialmente que a professora desconsiderou totalmente o conhecimento prévio dessas duas crianças e também apresentou um preconceito linguístico, né? Onde ela corrige o Raimundo, falando que aquela forma como ele conversa não é o correto, não é o português correto, sendo que ele está falando com o sotaque da região de onde ele veio, né? Neste tópico do trabalho nos foi disponibilizado um texto para usarmos como base dessa análise dessa charge. E aí houveram dois trechos desse texto que me chamaram a atenção e eu vou citá-los aqui para vocês. Que eu vou colocar a imagem aqui também do trecho do texto. O fato de subestimar as experiências pessoais dos estudantes seria um equívoco por parte dos professores, uma vez que a educação ocorre através da própria experiência do estudante. Moreira, 2011 e Pivato, 2014. E nesse trecho, enfatiza a importância de se valorizar as experiências e o conhecimento dos alunos, pois é através delas que se dá a aprendizagem e essa troca enriquece o conhecimento de todas as crianças, de todos os alunos, de todos os estudantes, né? E, inclusive, dos professores, dos educadores. O outro trecho que separei foi o seguinte: a utilização ou a articulação entre o que o estudante já sabe e o tema da aula apresentado ainda representa obstáculo para o desenvolvimento de estratégias de ensino bem-sucedidas, como no ensino de ciências. Sobral Teixeira, 2007. Dessa forma, há uma necessidade de adaptação nas estratégias de ensino. Recomenda-se que durante o planejamento sejam levados em consideração tanto os aspectos individuais como os aspectos sociais dos conhecimentos tratados em sala de aula. Schroeder, 2013. Nesse trecho, observa-se que fala sobre a importância de se levar e se valorizar o conhecimento prévio do aluno. O que ele fala, as experiências que ele traz para a sala de aula são importantes. E que quando se planeja uma aula, que se programa uma aula, um assunto ou um tema, é necessário que se leve em consideração os conhecimentos daqueles alunos, o que já foi lhe dado e, inclusive, a situação social em que está inserida aquela turma, né? Já no segundo tópico do trabalho, foi apresentado algumas perguntas, onde deveríamos respondê-las e solucionar tal problema. Nessa pergunta,
o que foi considerado era que caso essa professora viesse a faltar e eu, como professora substituta, precisasse dar essa aula nesse dia com esse tema, que era sobre a região Nordeste e Sul, como que eu apresentaria o tema para as crianças, como que eu daria em relação às crianças que se manifestaram, falando sobre suas culturas, e quais os tipos de atividade que eu daria para abordar o tema, né? Eu inicialmente começaria o tema explicando sobre as diferentes localidades, localizações dentro do nosso país, que o nosso país é um país muito rico e que dentro de um só país existem várias culturas, vários sotaques, várias formas de linguagem e dentre elas a do Nordeste e a do Sul. E aí, assim que essas crianças levantassem e se manifestassem, né, assim como o Raimundo e a Marina se manifestaram para falar das suas regiões, eu abriria esse espaço para que eles comentassem sobre as peculiaridades, as particularidades de cada região e de onde vieram, né? E a proposta que eu faria para os meus alunos era dividir a sala em grupos de 4, 5 alunos, e esses grupos ficariam responsáveis por pesquisar sobre essas regiões. Nessas pesquisas, eu avaliaria as coisas mais, detalhes mais únicos que eles conseguiram achar, levaria em consideração comidas típicas, a cultura daquela região, as cidades que estão localizadas nessa região, os estados que estão localizados nessa região, tudo que a criança conseguiu pesquisar e conseguiu trazer como conhecimento para a sala de aula, eu levaria em consideração e estaria avaliando. E como que eu faria essa avaliação? Com essa pesquisa, né, escrita através de um texto, ou de um cartaz, ou de alguma apresentação oral, e faria uma mesa redonda com todas as crianças, com todos os alunos, onde permitiria que cada um contasse o que descobriu e o que achou interessante sobre aquela região que ele descobriu, se ele já comeu algo que venha da cultura daquela região, e o que mais gostou e achou interessante. Destacaria a importância de se valorizar as diferenças regionais do nosso país, que é um país muito rico e que todas as regiões são muito ricas em conhecimento, em língua, em comida, em cultura, e que todas as regiões são tão importantes, que a língua portuguesa é uma língua aberta, né? E aí onde cada lugarzinho do Brasil se fala de uma forma, mas que todas essas formas são entendidas como português, e o português correto, né? E esse foi a apresentação do meu PCC do segundo semestre de 2021 de pedagogia. Eu agradeço e até a próxima.